Copa do Mundo batendo na porta e você já parou para pensar qual grupo é o mais fraco e qual grupo pode surpreender e derrubar a seleção favorita logo na primeira fase? Meu nome é Pedro Reis, sou jornalista e comentarista esportivo. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Por Fora das Quatro Linhas e hoje a gente vai analisar, debater e ranquear do mais fraco até o mais forte qual grupo que pode chamar a atenção nessa edição da Copa do Mundo. Então, para começar, vou explicar para vocês quais foram os critérios que eu adotei para ir ranqueando cada grupo e cada seleção e o porquê. Primeiro delas, e por óbvio, qualidade técnica e nível de competitividade, colocando ali as favoritas, o que a gente pode esperar das principais seleções que embarcam nessa Copa do Mundo. Depois disso, a gente falou dos desfalques. Algumas seleções tiveram jogadores importantíssimos como baixa e isso claramente vai impactar dentro do grupo. Depois disso, a filosofia de cada equipe dentro daquele grupo. Equipes mais físicas, mais técnicas e como que isso vai acabar impactando naquele grupo. Depois passei para as condições climáticas. A FIFA e a FIFPro já divulgaram aí que nessa edição de Copa do Mundo a gente vai ter jogos que vão ultrapassar a casa de 40 graus. E claramente isso vai impactar muito para as seleções que estão acostumadas e ambientadas com um ambiente mais quente, e vão acabar sendo ali impactadas também as seleções que não estão habituadas a esse tipo de clima. E depois disso tudo, também a questão de logística, onde cada equipe vai estar, como que isso tudo vai funcionar. A gente trouxe aqui para dentro do debate e vamos passar. Então vamos começar falando dos grupos e primeiro o que eu acho que é o mais fraco é o grupo A, que conta com México, Coreia do Sul, Tchequia e África do Sul. Um grupo que não tem uma potência mundial, que tem o México como seu favorito por estar jogando dentro de casa. O México vem ali após ser campeão da Copa Ouro de 2025 e fez um pós-Copa de 2022 até que bom. Porém, tem todo o peso aí de estar jogando dentro de casa, que tem esse favoritismo. O México tem aquela dor de nunca ter passado para as fases finais da Copa do Mundo e por isso tem esse peso de jogar dentro de casa. O Azteca do México é tratado pelos mexicanos como uma verdadeira fortaleza durante a competição, então tem essa expectativa. Porém, claramente é uma equipe que ainda está passando por uma reconstrução e que não chegou ainda ali no patamar para brigar nas cabeças dessa Copa. A Coreia segue sendo uma equipe muito competitiva, muito física, porém ainda não está no nível ali de avançar muito longe na Copa do Mundo. A Tchequia, emocionalmente, é muito perigosa. É uma seleção que acabou aí se classificando e voltando à Copa do Mundo depois de 2 décadas e vive todo aquele alvoroço por voltar a competir esse torneio. Porém, também sabemos que o nível técnico é muito abaixo. Então, dentro desse grupo, o México vai se sentir um pouco mais à vontade jogando dentro de casa, mas mesmo assim eu entendo como o grupo mais fraco dentro dessa Copa. Agora passando para o grupo G com Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. A Bélgica vem aí de alguns anos, em declínio. Desde 2018 a equipe não conseguiu refazer esse ciclo, fazer essa renovação de jogadores e por isso tem uma queda muito grande. E talvez nessa Copa de 2026 a gente veja de forma definitiva o fim da geração de ouro da Bélgica, De Bruyne, Courtois, jogadores assim já não conseguem mais decidir como antigamente e a Bélgica não vem conseguindo fazer essa transição. A gente viu em 2022 como que não conseguiu evoluir dentro da competição. Agora com uma geração até mais velha e com jogadores com menos peso, pode ser que a Bélgica sinta muito mais. Salah carrega o Egito vem aí com essa esperança em um grande jogador, que eu acho que em outras épocas conseguiu ajudar muito a seleção do Egito. Hoje o Salah não é o mesmo de 2 a 3 temporadas, O Salah ficou muito velho, muito rápido, de um ano para o outro o Salah teve um declínio muito grande nessa temporada com o Liverpool pela Premier League, não conseguiu engatar como foi na temporada passada e por isso pode ser um ponto de atenção. Um grande jogador a gente nunca menospreza, nunca tira de lado, porém mesmo assim eu imagino que não vai ser capaz de levar o Egito muito longe nessa competição. O Irã é uma equipe extremamente organizada e que pode ser muito chata nessa fase ali inicial. Porém, mesmo assim, a gente sabe que a condição técnica do Irã talvez não vai favorecer tanto. Porém, esse grupo é marcado por ser um grupo extremamente físico e truncado. Ou seja, seleções mais técnicas como a Bélgica podem sim sofrer, e principalmente pela condição física. Egito e Irã talvez estejam mais acostumados com esse calor do que a própria Bélgica, por estar localizada numa parte da Europa onde o frio acaba permanecendo mais ao longo dos anos. E vamos agora falar do grupo B, que conta com Canadá, Catar, Suíça e Bósnia.
O Canadá chega aí representando aí a primeira vez como um país sede dentro de uma Copa do Mundo, tentando afirmar, confirmar essa evolução que o país vem sofrendo ali ao longo dos anos. É um país que investe muito em estrutura, vem tentando se consolidar dentro do esporte e tem nessa Copa do Mundo essa intenção aí de talvez se confirmar. Tem na sua maior figura ali o Afonso Davies, que é um grande jogador, talvez não seja no seu melhor momento de carreira, mesmo assim é um jogador que tem uma representatividade muito grande para a equipe do Canadá, né? A Suíça é uma equipe sempre muito competitiva dentro das Copas do Mundo e isso aí vem colhendo os frutos, né? Sempre tá participando dos mundiais e é uma equipe que particularmente eu gosto de ver alguns jogos, acho que tem uma boa organização e por isso sempre tem que ter muita atenção. A Bósnia chega extremamente embalada após causar a maior resenha relacionada à Copa do Mundo dos últimos anos, né? Eliminando a Itália ali nos playoffs da Copa e chega vivendo esse sonho, né, de estar aí no Mundial, tirando uma grande equipe e quem sabe ir um pouco mais longe. É um grupo muito equilibrado que não conta com um gigante, com uma grande equipe. Eu acho que ali quem talvez pode chamar mais atenção, de fato, é a Suíça, né, que já tem aí um histórico de Copa e aí pode ser que chame um pouco mais atenção. Mesmo assim, a gente vai ter grupos bem melhores aí pela frente. E agora a chapa começa a esquentar porque já tem seleção gigante no grupo E, que conta com Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao. Primeiro vamos falar da Alemanha, que tem desfalques aí já garantidos para essa Copa. Mark ter Stegen não estará à disposição, nem Gnabry, que foram dois jogadores que participaram desse ciclo de Copa. O ter Stegen nem tanto, porque ficou um bom tempo afastado por conta de lesões, e esses dois não estarão à disposição da Alemanha. A Alemanha que gera uma grande desconfiança desde 2014, em 2018 caiu muito cedo, em 2022 nem se diga, e nesse momento é uma seleção que não conseguiu novamente voltar ali a despontar entre as principais seleções, apesar do seu peso, de ser uma seleção com uma grande história dentro do Mundial. A gente lembra que ali em 2014, antes de ser campeã mundial, a Alemanha foi durante vários anos ali montando as suas equipes e até chegar nessa disputa do Mundial e depois de ser campeã em 2014, não conseguiu nas próximas edições liderar essa reconstrução. Tem dois jogadores nessa nova geração da Alemanha que eu gosto bastante, mas não sei se estão preparados para carregar a seleção, que é o Florian Wirtz e também o Musiala. Dois jogadores ali que tem, assim, eu gosto bastante dos dois, acho bons jogadores, mas que ainda é pouco para essa seleção da Alemanha brigar nas cabeças. Já o Equador vem aí com uma das melhores gerações, se não a melhor geração que o Equador já teve, né? Com grandes jogadores ali, com o Caicedo, um destaque do Chelsea, que pode sim ser um jogador desequilibrante. Além deles, a gente tem a Costa do Marfim, que é uma equipe muito técnica, muito física, perdão, que briga muito pelas bolas e eu acho que aí pode ser um ponto de vantagem para a equipe da Costa do Marfim, porque a tendência é que a Alemanha sinta muito a parte física, até por conta das temperaturas, e aí Equador e Costa do Marfim podem sim surpreender. Imagina ali se eu tivesse que apostar, digamos assim, qual seria a classificação? Eu imagino que a Alemanha vá se classificar. Eu colocaria o Equador também como os dois favoritos. Não colocaria nem a posição a esse, a primeira e a esse segundo. Mas acho que vão ser as duas que vão brigar. A Costa do Marfim correndo por fora e o Curaçao, infelizmente, a gente já imagina aí que vai ser a resenha do grupo, né? Mas vamos ver como que essas equipes vão se desenvolver ao longo da competição. Em oitavo colocado, eu coloquei o grupo D, que conta com Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Ah, Pedro, mas por que você passou na frente? Esse grupo é extremamente físico e aqui eu acho que vai muito mais pela competitividade. É um grupo onde qualquer equipe pode se classificar e que não tem um claro e franco favorito. Mas mesmo assim eu acho que tem como a gente pontuar coisas importantes, né? É um grupo muito físico que conta com os Estados Unidos de Pochettino, que fez um bom ciclo, que vem ali numa boa crescente, conta com o Pulisic sendo esse jogador que é a referência dessa geração e é um grande jogador que pode sim definir os jogos para a equipe americana. Já pelo lado do Paraguai, que é uma equipe que fez uma boa Copa América, né? Que chegou a surpreender, principalmente na parte defensiva. Uma equipe que gostava ali de jogar um pouco mais fechada e jogar em contra-ataque na Copa América. A gente viu que funcionou muito bem. A Austrália, sempre muito competitiva dentro de Copa, que é uma equipe que
sabe muito bem entender os contextos e por isso eu acho que pode brigar também. Já na Turquia, né, com uma geração turca muito boa. O Adar Güler ainda é uma dúvida para essa Copa, a gente não tem a certeza ainda, quando eu gravo esse vídeo a gente não teve a convocação da equipe turca, mas é uma das melhores gerações dessa seleção, que também pode brigar ali nas cabeças. Então nesse grupo aqui eu não consigo destacar pra vocês, olha, eu acho que esse aqui briga em primeiro, esse aqui em segundo, porque eu acho que é um grupo muito aberto e por isso ganha a 8ª colocação. E a 7ª colocação fica com o grupo K, que conta com Portugal, Colômbia, Uzbequistão e Congo. Primeiramente, a gente já fala aí dos dois favoritos, que eu acho que é Portugal e Colômbia. Portugal vem de uma geração muito superior do que teve nas últimas edições de Copa do Mundo e tendo aí essa possível última dança de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal dentro de uma Copa do Mundo. Além do Cristiano, que é um dos maiores da história da seleção, conta também com bons jogadores que podem ajudar e muito o CR7 durante essa competição. Bruno Fernandes e Vitinha, que vem mais uma temporada se mostrando um dos melhores meio-campistas do mundo. Por isso eu vejo Portugal como o favorito desse grupo. Mesmo assim, gosto bastante dessa geração da Colômbia, uma equipe que compete muito, que é muito bem organizada, que vem de um ciclo de Copa do Mundo muito sólido e por isso eu acho que pode sim chamar muita atenção. A última Copa de Cristiano Ronaldo pode ser um gás a mais para essa seleção. Portugal mais competitivo do que nunca. Luiz Dias é, para mim, a referência da Colômbia e é o jogador que eu acho que pode sim liderar essa seleção da Colômbia durante o Mundial. Já o Congo é uma equipe que pode sim surpreender fisicamente. E dentro desse grupo a gente vai ver a Colômbia e o Congo podendo ganhar força por conta dessa sensação climática do calor, serem seleções mais acostumadas com essas altas temperaturas, enquanto Portugal, por exemplo, vai ter que se segurar dentro das partidas, não pode partir com tudo pra cima, porque provavelmente vai sentir mais essa parte física. Já o Uzbequistão, a gente sabe que é uma incógnita, tanto física quanto técnica, e por isso imagino que vai ser a seleção aí que vai ser a resenha final aí do grupo. E a 6ª posição vai para o grupo J, que conta com Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia. Argentina extremamente sólida, que fez novamente um outro ciclo de Copa do Mundo muito bom, com jogadores ali que ainda vivem aquele sonho de 2022 e por isso eu acho que talvez não vai tão longe quanto eu vejo várias pessoas colocando a Argentina como uma favorita. Eu acho que não. Acho que a equipe ficou mais velha, já era uma seleção mais velha em 2022 e isso acabou não conseguindo fazer tão bem essa transição. Perdemos um jogador que era muito importante por se aposentar, que foi o Di Maria, né, que se aposentou da seleção, ainda segue jogando no Rosário Central, mas pela seleção não veste mais o manto da seleção da Argentina. E por isso é uma seleção que eu imagino que talvez não vá tão longe na Copa, mas que tem uns jogadores maiores da história do futebol, um jogador que ainda é muito decisivo, que é o Lionel Messi. E a gente sabe, a Argentina se fechou em 2022 a prol do Messi e em 2026 eu acho que vai ser a mesma coisa, uma seleção que vai jogar para um jogador que mesmo com o avanço da idade, com a parte física talvez não no seu ápice, mas o Messi ainda é muito decisivo e por isso pode levar essa equipe da Argentina longe na Copa do Mundo. A Áustria é uma seleção extremamente intensa e por isso eu acho que sobe muito o nível desse grupo. Pode ser que na parte técnica não vá competir tanto com a Argentina e com a Argélia, mas na parte física ali é muito intensa e por isso vai levar uma grande vantagem, principalmente nessa parte física. Já a Argélia eu também acho uma equipe muito técnica e muito perigosa, por mais que não tenha aquele ápice como teve em outras edições de Mundial, mesmo assim eu coloco a Argélia como uma das seleções que pode brigar aqui nesse grupo. A Argentina de Scaloni, novamente com uma identidade muito marcante, né? E por isso pode ser que leve a seleção argentina um pouco mais longe. Dentro desse grupo, a Argélia pode crescer muito nessa temperatura um pouco mais alta. A Áustria depende muito dessa intensidade, então por isso também pode ser que sofra, né? Com essa parte do clima que vai estar ali. Já a Argentina é uma seleção que provavelmente, quando vê que o calor tá apertando mais, vai tentar controlar o ritmo do jogo para não levar para um lado mais perigoso, digamos assim. E agora a gente já entra no top 5 com o grupo L, que conta com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
A Inglaterra que segue pressionada aí pelas últimas campanhas dentro da Copa do Mundo, há essa pressão para que a equipe inglesa volte a pelo menos performar nas retas finais de Copa do Mundo, né? Vem caindo um pouco cedo, mas tem toda essa pressão, mas talvez o problema seja resolvido porque tem no seu maior jogador dessa geração, que é o Harry Kane, um dos melhores momentos da sua carreira, né? O Harry Kane, se não tivesse caído tão cedo, assim, nessa reta final de Champions, não posso falar que caiu cedo, mas que havia expectativa do Bayern de Munique chegar à final, era um dos melhores jogadores do mundo e não perde esse posto, na minha opinião, e por isso eu acho que é um grande jogador que pode sim desbalancear. Pelo lado da Croácia, a última dança de Modric, que ainda tem essa dúvida se ele vai ou não para a Copa, e a gente fica nessas expectativas. No momento que eu gravo ainda não saiu a convocação da equipe da Croácia também, mas pode ser aí o fim dessa geração da Croácia, que lá em 2018 acabou trazendo boas lembranças, né, para os croatas, né. Já a Gana tem um talento, né, muito talento individual. O Kudus, por exemplo, é um jogador que pode definir partidas para a equipe de Gana, e por isso eu também acho que pode ser uma equipe que vai correr ali pelas beiradas para quem sabe conseguir uma classificação. Já o Panamá evoluiu muito nos últimos anos e por isso, por mais que eu acho que não vá muito longe nesse grupo, eu acho que tá difícil se classificar, é uma equipe que pode sim chamar a atenção. Croácia chega muito envelhecida fisicamente e por isso eu acho que nesses jogos de temperatura mais alta vai acabar sofrendo muito. Já pelo lado de Gana, tem a tendência de crescer nesse tipo de jogo. E a Inglaterra é uma outra equipe que pode sofrer bastante com essa condição climática que vai ter nos jogos da Copa. Já a quarta colocação fica o grupo H, que conta com Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. Primeiro falar dos desfalques, que isso aqui acaba impactando muito nesse grupo. Pelo lado da Espanha, Lamine Yamal é ainda uma dúvida para essa Copa, como eu comentei, enquanto tô gravando não saiu nenhuma convocação ainda, e é um desfalque que se vier a ser confirmado, muda completamente tudo que eu analisei aqui, porque é a referência dessa equipe da Espanha, um dos melhores jogadores do mundo, e por isso pode impactar muito. Já pelo Uruguai, duas baixas também muito importantes, Piquerez e Arrascaeta. Os dois, a baixa é quase que certeza, ainda há uma probabilidade deles serem convocados, porém é muito baixa. A Espanha é talvez a equipe mais pronta dessa Copa do Mundo e, na minha visão, a principal candidata a título. Para mim, até à frente da França. Acho essa geração da Espanha muito boa, muito bem encaixada. Pedri, Nico Williams, Lamine Yamal são jogadores que se entendem muito bem dentro de campo. A Eurocopa foi muito importante para esses jogadores e, além de tudo, é uma seleção muito jovem. E a parte física nesse grupo eu acho que vai pesar muito. O Uruguai, por exemplo, vem sofrendo muito nessa reta final aí de ciclo de Copa do Mundo com essa parte física. O Bielsa até em algumas oportunidades comentou sobre essa questão da parte física dos seus atletas e isso é um grande ponto de atenção de Uruguai. Miami e além de tudo isso, a maioria das partidas desse grupo vai ser disputado em Miami, um dos lugares mais quentes dentro dos Estados Unidos, e por isso vai pesar ainda mais a parte física desses jogadores. O desgaste físico vai preocupar não só o Uruguai, mas todas as seleções que estão ali disputando. E para você que chegou até aqui, e aí, qual para você que é o grupo da morte? Porque agora restou o grupo I, com França, Senegal, Noruega e Iraque, e o grupo F com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. E aqui eu vou ter que dividir, porque o meu primeiro colocado eu acho que vai chamar muita atenção e talvez vai gerar uma polêmica. Para mim, o grupo da morte é o grupo I, com França, Senegal, Noruega e Iraque. Por quê? Senegal pode ser uma das seleções que vai ser favorecida pela sensação climática dentro desse grupo, e é um grupo mais pesado fisicamente. Tem a França, que é claramente uma das favoritas para a Copa do Mundo, é uma seleção que tecnicamente dispensa comentários. Quando você vê a convocação da França que já saiu, você fica assim, admirado como que o Deschamps vai acabar colocando todo mundo para jogar, porque é uma geração muito boa. Dá para ver ele que desde 2018, quando foi campeã, em 2022 e agora em 2026, se manteve ali uma qualidade muito grande desse elenco, mas conta com o Senegal, que é muito físico, conta com a Noruega de Haaland, que pode sim ser esse cometa que a gente viu em outras oportunidades pelo Manchester City, e agora pode ser que tente levar isso aí também para a sua seleção da Noruega, né? Abaixo que a gente tem mais importante é a da França, né, com a Ekitike, que não vai disputar o Mundial, e por isso eu acho que esse grupo, por tudo que acontece, por
a França ter Mbappé, Dembélé, Olise, todos esses grandes jogadores desponta, mas que tem a Noruega com o Haaland, que pode sim disputar muito, e tem Senegal, uma equipe muito entregue dentro de campo, muito bem coordenada, e daí pode sim levar muito perigo. Porém, para mim, o grupo mais legal de se ver e mais competitivo vai para o grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. E aí, quando você vê essas quatro seleções, eu quero desafiar você a tentar chutar o resultado desse grupo. Quem vai passar, quem que não vai passar. É um grupo extremamente aberto. A gente pega a Holanda, que segue sem ter uma estabilidade depois de alguns anos, mas mesmo assim conta com grandes jogadores. Van Dijk, Depay, o próprio, aí tem a baixa muito grande do Xavi Simons, que era uma das outras esperanças que essa equipe da Holanda tinha. Um Japão que vem sendo tratado e é, por mim, uma das maiores potências mundiais a longo prazo, um projeto muito bem coordenado, uma equipe que tem ali com o decorrer dos anos, provavelmente vai ir muito longe. Uma Tunísia que defensivamente é muito forte, uma Suécia que sempre briga muito e pode surpreender. Então esse aqui pra mim é o grupo mais imprevisível da Copa do Mundo e por isso leva pra mim o posto aí de melhor grupo da Copa do Mundo. Pra mim o grupo I entra aí como o grupo mais, o grupo da morte, e pra mim o grupo F entra aí como o grupo mais competitivo, e esse aí eu vou fazer questão de assistir todos os jogos, porque só vai ter jogo bom. E agora que a gente já terminou esse funil do pior grupo pro melhor, digamos assim, eu também quero ranquear aqui qual pra mim que são as equipes favoritas pro título. Pra mim a principal favorita por todo o ciclo, por toda a geração, por toda a bola jogada é a Espanha. É o melhor coletivo, campeã da Euro, tem Yamal, Pedri, Rodri, Nick Williams, é uma seleção que pra mim é extremamente qualificada. França tem um elenco absurdo, Mbappé é extremamente decisivo quando veste a camisa da seleção francesa e por mais que tenha as dúvidas físicas, ainda acho muito forte. A Argentina é a atual campeã, extremamente organizada, mas que eu acho que ainda vive o sonho de 2022 e talvez não vá tão longe, mas não deixa de ser uma favorita. A Inglaterra tem um elenco muito profundo, Tuchel chega aí com mais controle do que teve em outras oportunidades e que tem essa pressão por tudo, mas que tem no Harry Kane aí a sua principal esperança de quem sabe poder colher bons frutos durante essa Copa aí. Portugal tem uma geração muito talentosa, é um time muito mais equilibrado do que foi em outras oportunidades, e eu também coloco nesse bolo aqui das equipes que vão brigar pelo título. E aí, no Brasil também não dá pra deixar fora, tá? Na minha opinião, eu de coração acho que o Brasil tem uma boa safra, que conta com um grande comandante, que é o Carlo Ancelotti, que pode colocar esse talento que o Brasil tem dentro de campo reorganizado. Tem os problemas físicos, emocionais, mas tudo isso eu acho que fica de lado quando entra dentro de campo ali, e eu fico na expectativa de uma boa Copa do Brasil. E claro que não podia ficar de fora as principais surpresas que a gente pode ver durante esse Mundial. O Japão, pra mim, é a principal equipe que tem que ficar de olho. É uma equipe muito bem organizada, uma organização assim absurda, que já compete com grandes seleções ao redor do mundo. Por isso tem que ter muita atenção. Marrocos mantém a base que foi semifinalista na última Copa, além de tudo fez um ciclo muito bom e por isso tem que ter muita atenção. Noruega conta com um grande ataque, com um grande jogador que é o Haaland, por isso também pode chamar a atenção. A Turquia conta com uma geração muito talentosa, assim como a Colômbia, que tem um coletivo muito competitivo, e eu também gostaria de colocar aqui Senegal, que conta com uma força física enorme. E pra finalizar, passando aquele resumão sobre os grupos, pra mim o grupo F é o grupo mais equilibrado, o grupo I, pra mim, é o mais forte tecnicamente, o grupo C é o mais perigoso pro favorito, e esse favorito, infelizmente, é o Brasil, tem que ter muita atenção nesse grupo C, e o grupo H é o que mais une qualidade e desgaste climático, que vai acabar influenciando no resultado final. Então é isso, pessoal, passamos aquele resumão sobre o que eu imagino dessa Copa do Mundo, principalmente levando em consideração os grupos que a gente vai ter. Sempre pedir pra vocês deixarem um like aqui, se inscreverem aqui no canal do Por Fora das Quatro Linhas e seguir a gente em todas as nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo de Copa do Mundo chegando. Então deixa o seu like, se inscreva aí no canal e até mais.